Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só Jesus tem as palavras de vida eterna, o Santo enviado por Deus para nos guiar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus dentro da nossa casa, no silêncio, onde ninguém mais pode ver o que está acontecendo, nós começamos a ter uma experiência sobrenatural através do Espírito Santo. Esse é o Espírito que Jesus nos enviou, o Espírito Consolador, é aquele que nos dá sabedoria, aquele que coloca bons pensamentos e bons sentimentos dentro do nosso coração. E tudo começa através da palavra de Deus, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente começa lá no Gênesis, bem no comecinho, Deus ele fala que a terra ela era vazia e sem forma. E através da sua palavra, todas as coisas elas foram criadas. E ele disse: haja luz. E a luz existiu. E assim também é a nossa vida. Enquanto a palavra de Deus ela não entra dentro do nosso coração, nós começamos a mesma forma que o Gênesis começou, uma terra vazia, sem forma. A nossa vida pode existir muitos sonhos, mas longe de Deus, nenhum sonho satisfaz. Nada do que nós vivemos pode completar essa vida de alguma forma que ela tenha sentido. Então, nós vivemos ciclos que nós começamos e que nós terminamos. E sempre achamos que temos que buscar uma nova coisa para encontrar a satisfação que nós não encontramos naquele ciclo anterior. E quando Jesus, ele começa a habitar a nossa vida, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e aqui você precisa fazer uma escolha. Eu posso ouvir essa palavra e não fazer nada, porque se eu não obedeço aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração, não existe arrependimento e não existe mudança. E a mudança vem como? Porque nós começamos a nos comportar de forma diferente. Antes, nós obedecíamos ao diabo. Eu sei que às vezes é pesado ouvir essa afirmação, mas se nós vivemos uma batalha espiritual, onde existe apenas dois lados, e se eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a quem? Então, essas palavras que o Senhor, ele coloca dentro do nosso coração, é o caminho que nos guia e que nos santifica. Talvez você não tenha discernimento sobre isso. A Bíblia pode ser apenas mais um livro chato, um livro que fala de coisas do passado. Quando eu comecei a ler, eu via sobre Israel, eu via sobre outros lugares que eu nunca conheci, mal sabia onde ficava, e nome de pessoas e não sei o que, e aquilo tudo para mim era um tanto quanto estranho. E eu falando, poxa, eu morando no Brasil, na cidade de Assis, interior de São Paulo, e lendo um livro que fala de um lugar que eu nem sei onde fica, que coisa esquisita. Mas isso era o de menos. Eu tinha que parar de olhar para o que eu achava e começar a olhar para o que Deus estava fazendo dentro de mim. Porque o pecado está nos detalhes, na estética das coisas. E é pela estética que nós acabamos perdendo grandes oportunidades. Porque as coisas não parecem como nós achamos que elas deveriam parecer. Então o que é o amor? O amor é uma palavra ou o amor é um comportamento? Tem pessoas que sofrem dizendo, meu pai ou a minha mãe nunca disse que me amava. Mas você viu atitudes de amor? Você viu alguma vez que eles acordaram, que eles tiraram alguma coisa de si para dar para o outro? Porque amar é justamente isso, é eu tirar de mim para dar para o outro. É fazer quando a pessoa ela não merece.
Jesus, ele foi sacrificado por nós quando nós não merecíamos. Quem era aquele povo que o recebia quando ele veio? A igreja que era para recebê-lo em festa foi a mesma igreja que o crucificou. E às vezes nós nos sentimos traídos, abandonados, coisas que não merecíamos. Mas a vida ela é assim. Porque nessa batalha espiritual, os que podem fazer bem são aqueles que estão com Jesus. De resto, não. Falamos disso já praticamente 2 dias seguidos, confirmando uma coisa com a outra. Só que a palavra de Deus, às vezes, ela parece um pouco quanto dura, um quanto pouco radical. E nós queremos um evangelho um pouco mais amplo, um pouco mais largo, onde eu possa viver os prazeres dessa vida e o do céu só a parte da bênção ou pegar aquilo que me interessa. Não preciso servir a Deus, não preciso servir a nada, não preciso fazer nada. É só pedir para alguém orar por mim ou pagar na igreja que está tudo certo. Se a gente vai lá em João 6, versículos 60, 61 e 63, a palavra do Senhor ela diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, para a gente entender um pouquinho do contexto, essas palavras elas são de Jesus. E ele estava dizendo a eles que eles precisavam comer a carne e beber o sangue dele, se eles quisessem entrar no céu. E eles não conseguiam aceitar essa mensagem. Por quê? Porque quando Jesus ele fala por parábolas, as pessoas sem o Espírito Santo têm mania de olhar no pé da letra o que está acontecendo. E as verdades de Deus elas são discernidas espiritualmente. Então no começo, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós estamos vendo Jesus falar sobre sementes. Estamos vendo Jesus dando exemplos de diversas coisas, mas ele não está falando propriamente sobre aquilo. Ele está colocando algo que está implícito. E assim nós vamos percebendo também na nossa vida que o que parecia que era uma causa era outra. E através da sabedoria de Deus, nós vamos aceitando a mensagem e vendo que ela é verdadeira. Porque enquanto nós não temos o Senhor, nós conseguimos só nos vitimizar, encontrar um culpado. Mas isso salva a vida de quem? Isso muda a vida de quem? Eu ficar reclamando das pessoas não muda nada. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Então, enquanto Jesus ele estava pregando, aquelas pessoas elas começaram a questionar, começaram a duvidar da mensagem de Deus, se aquilo realmente era o caminho, se esse era o certo. E eu tenho certeza e convicção que cada pessoa que foi doutrinada por uma igreja, talvez certos pontos das pregações que eu faço, elas podem entrar nesse mesmo questionamento. E aí o errado passa a ser eu, que prega a palavra. Porque sempre vai ser o certo, são os homens. Eu não tenho um CNPJ, eu não tenho um prédio, eu não tenho um lugar, eu não sou ninguém. Eu não tenho uma chancela dizendo que fui formado no lugar A ou no lugar B, eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho é um testemunho, que antes eu vivia na escuridão e hoje eu vivo na luz. Só. A única coisa que eu carrego são as marcas de Jesus. De resto, eu não tenho nada. Segundo os homens, eu não tenho nada. Até mesmo para o trabalho que eu faço, se eu fosse me apresentar em algum lugar e mostrar o meu currículo, eu não tenho nada. Eu não tenho uma faculdade que diz que o que eu sei eu aprendi por ela. Eu não tenho.
mas eu tenho a capacidade de fazer o que qualquer coisa de uma faculdade faz, e ainda maior. Só que diferente deles, que atribuem o que eles sabem por ser formado em algum lugar, eu atribuo tudo o que eu sei a Jesus, ao Espírito Santo e ao meu chamado. Então essa é a diferença de nós. Eu não tenho quem possa atestar as coisas que eu digo, mas eu tenho a palavra que testifica aquele que me enviou. Então, se você lê a palavra de Deus, você vai entender que existe sim um discurso duro. E ele só é duro para quem vive longe de Deus. Para quem vive junto com Ele, são palavras de vida eterna. Não disseram nada a Jesus, mas eles sabiam que estavam resmungando contra Ele. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele entende quando nós duvidamos. E não tem coisa mais triste que você chamar a atenção de Deus e colocar em dúvida o poder dele, colocar em dúvida o amor dele. Tem uma passagem da Bíblia onde Jesus ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro se irritou com isso. Porque logo após ele iria negar Jesus 3 vezes. Então, será que o amor é eu dizer que eu amo? Ou o amor ele passa a ser uma atitude? Será que eu conseguiria interpretar essa passagem de Jesus? Ou eu não conseguiria fazer isso? Então, nós não estamos aqui para dar a nossa opinião, mas para aceitar integralmente tudo aquilo que está na palavra. Vocês querem me abandonar por causa disso? Vocês vão abandonar Jesus porque Ele não está pregando o que você quer ouvir? Quantas vezes você não ouviu o que queria ouvir e isso mudou a tua vida? Isso afastou a tristeza do teu coração? Não quer dizer que não vão acontecer coisas que vão te destruir por dentro. Porque tem coisas que nós vivemos que elas são extremamente tristes. Mas quer dizer que, ainda assim, nós continuaremos orando e confiando em Deus, mesmo quando nós não podemos entender a razão de todas as coisas, nós continuamos fazendo. O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Então, assim como aquela terra vazia, que começa lá no Gênesis, a nossa vida ela começa quando nós conhecemos a Cristo. Mas não quando nós frequentamos a igreja, mas quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, quando nós conseguimos obedecer o Espírito Santo e aquelas palavras, quando nós buscamos a presença dele. Você estaria pronto para morrer por Cristo? Se nós vivêssemos naquela época, onde todos estavam sendo perseguidos, você estaria pronto para morrer por Cristo? E aqui é o tamanho da nossa fé. Se você crê na eternidade, isso seria uma glória, poder morrer servindo ao Senhor. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Nós já vimos sobre outras culturas e aqueles homens bombas e aquelas coisas que eles fazem, porque eles morrem acreditando na ressurreição, que eles vão ter um galardão no céu pela atitude que eles tiveram. Mas nós sabemos que isso não é verdade, mas eles acreditavam a tal ponto de poder fazer isso. Você acredita em Jesus a tal ponto de carregar a tua cruz? De saber que o melhor está nas mãos de Deus? De aceitar a mensagem integralmente? As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Então, para que a nossa vida ela exista, ela precisa do Espírito. E para que esse Espírito fique perto de nós, nós precisamos chamar a sua atenção. Como que nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, evangelizando, ouvindo louvores, testemunhando, ouvindo devocional, frequentando a igreja. Olha como a igreja ela é uma das ferramentas e não é a mais forte.
A mais forte é a palavra de Deus. A mais forte é a palavra de Deus. Depois você vai substituir as tuas músicas do mundo. E isso não vai fazer agora. Ah, vou me converter, já vou parar. Você tem que sentir que aquela outra música te incomoda. Só muda a tua vida quando as coisas elas estiverem te incomodando. Porque se você fizer qualquer coisa porque eu te disse, mas você não sente que você tem que fazer, você vai fracassar. Primeiro nós colocamos a nossa vida diante do altar, diante da presença de Deus. Nós sentimos a vida em abundância que Ele nos dá. E aí nós começamos a pesar aquilo que nos incomoda. E aquilo que nos incomoda nós vamos tirando da nossa vida. E praticando aquilo que Jesus, Ele nos ensina. Se a gente continua lá em João 6, 66, João 6, versículo 66 a 69. A palavra do Senhor, ela diz assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então olha o resultado da pregação de Jesus. Por causa disso, muitos seguidores o abandonaram. E quem foi aquele que o abandonou? Aquele que viu que não ia conseguir o que queria. Porque é assim, quando nós batemos na porta da igreja, não na porta do céu, e pedimos alguma coisa, sem nos converter, sem nada. Ai, faça que a minha família se restitui, abre a porta do emprego, ai, tira o meu filho, a minha filha disso ou daquilo, ah, o meu marido é beberrão, tira isso. Ah, mas... A gente consegue olhar o pecado de todo mundo, menos o nosso. E é por isso que Deus não nos escuta. O dia que você se reconhecer pecador, a tua oração, ela vai ter poder. Então, se Jesus não faz o que eu faço, eu abandono. Se eu não prego o que eles querem, as pessoas me abandonam. Ah, eu falar da mãezinha, da imagem, do dízimo e da coisa, pronto, descarta, chuta. Eu não glorificar as igrejas pretas, não idolatrar pastor, não fizer... Ah, não, esse não. Quem que é esse cara que não tem ninguém? Prega pra ninguém, todo dia pra ninguém. Você é ninguém? A tua vida está sendo transformada? Você sente que Jesus está perto de você? Se um que fosse, tivesse tendo a vida transformada, já valia a pena. Porque nós não estamos aqui para quantidade, nós estamos aqui para qualidade. Você imagina você poder chegar no céu e encontrar as pessoas que você ajudou a evangelizar, que através da tua obediência, você poder chegar lá e olhar e falar: olha, esses estão aqui porque esse é o meu servo bom. É a mesma parábola das moedas, onde ele dá uma moeda e o outro chega e fala: olha, Senhor, eu trouxe 10 para você. Olha, Senhor, eu trouxe 5. Mas o empresário, a pessoa, né, que vai administrar, o mau administrador, Jesus dá uma moeda e ele continua com aquela moeda. Jesus, ele está nos entregando a liberdade, ele está nos entregando o Espírito Santo para que nós possamos multiplicar essa vida que foi salva, que ela se torne 10, que ela se torne 100. Eu falo errado, falo, mas tudo que eu falo está dentro da palavra. Posso errar segundo os homens, na concordância das palavras, uma coisa não encaixa na outra, tudo bem. Isso para mim não é desmérito. Para mim, me sentiria mal se eu estivesse pregando mentira ou tentando enganar alguém para ganhar dinheiro. Isso me faria. De resto, se torna irrelevante, porque nós estamos ouvindo algo de um coração para outro coração. Então muitas pessoas abandonaram Jesus, assim como muitos abandonam, deixam de seguir, vai. É normal, tá tudo bem, tá tudo bem. Então ele perguntou aos 12 discípulos. Aí Jesus, ele quis saber a opinião de quem andava com ele. Será que eu estou sendo muito duro? Será que a mensagem que eu estou dizendo está errada? Ou é uma mensagem que é Deus que enviou? Será que vocês também querem ir embora?
Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? Depois de você conhecer a Jesus, depois de você sentir o Espírito Santo, quem é que você vai seguir? Nós não conseguimos aceitar outra coisa. Ou nós ouvimos alguém que prega a palavra, ou nós não queremos ouvir nada. Aquilo incomoda. Eu não sei quanto a vocês, mas incomoda. Tem tipo de pregação que incomoda. Liga a televisão de madrugada, aquela pedição de dinheiro e só, gente falando que era pobre, ficou rico e prosperou. Eu queria ver quem desses vai levar alguma coisa pro céu. O que se leva dessa vida desse jeito? Eu não sei, você desculpa, mas tem coisas, eu me envergonho da igreja, mas não da cruz de Cristo, mas eu me envergonho da igreja, não de todas. Tem muita gente que começa o trabalho sério, enquanto ela tá pequena, enquanto ela é uma portinha. Porque basta crescer, essa pessoa, sei lá o que sai. Eu acho que falta o espírito, falta o discernimento. Eu não sei. Eu não queria estar julgando, nem falando, nem nada. Mas infelizmente, quando a gente vai evangelizando as pessoas, é o que a gente escuta. Nós estamos conversando com pessoas doentes, que foram muitas vezes machucadas por esses lugares. E é aqui a pergunta que a gente faz. Muitos podem deixar de seguir a igreja, mas a Cristo não. O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Então a quem nós devemos buscar as palavras? De Jesus. E aonde estão essas palavras integralmente? Na Bíblia. Ninguém tocou, ninguém manipulou, ninguém mexeu, ninguém fez nada. Fonte primária. Fonte primária. E eu insisto todos os dias para que as pessoas elas leiam a palavra de Deus, para que as suas vidas elas possam ser transformadas. Porque somente essas palavras elas podem dar vida. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus nos enviou. Então, é através do Espírito Santo que nós vamos ser santificados. A nossa vida, ela só vai começar a ter um controle se o Espírito Santo ele estiver conosco. Então aqui vocês começaram a entender algumas coisas. Nada desse mundo vai poder tranquilizar o teu coração. Por maior que seja a sua conquista ou o seu sonho, nada disso. Vai chegar um tempo que aquilo vai perder o sentido. Porque o único que nos mantém no caminho o tempo todo é Jesus. Porque todos os dias nós acordamos para buscar a sua presença. Porque nós entendemos que nós somos dependentes dele. Então adianta ouvir as palavras de Jesus para ficar questionando? Não adianta. Porque se eu começar a questionar a palavra de Deus, eu vou acabar abandonando ele. E foi o que essas pessoas que seguiam Jesus fizeram. Eles estavam do lado do Filho de Deus. Eles estavam no lugar certo. O problema é quando eles começaram a querer questionar se aquilo era certo ou não, se era bom ou não. Para onde eles foram? Eu não sei. Mas os discípulos tinham discernimento, que ninguém mais podia fazer eles sentir o que Jesus fazia. E ninguém podia fazer também os milagres que Jesus fazia. O problema não era quando ele curava no sábado. O problema é que só ele curava. A igreja queria guardar o sábado porque não podia curar ninguém. Então, para não ver ele curando as pessoas, eles criavam um problema. E às vezes na nossa vida vai existir muito disso. Pessoas que vão começar a criar problema e colocar a culpa em uma coisa. Só que elas não sabem que aquilo que tem acontecido na nossa vida é graças a Deus. Que aquilo que nós temos experimentado e vivenciado é graças a Deus. E a nossa vida, ela precisa ser usada para que o Senhor ele possa ser louvado e adorado. Nós precisamos colocar as nossas conquistas a serviço de Deus. Nós precisamos obedecer fielmente, integralmente. Ler a palavra de Deus todos os dias é inegociável. É uma coisa que nós vamos fazer. A prioridade da nossa vida é essa. Então, se for o caso que você sente que você não tem tempo pela sua vida corrida, acorda antes. 30 minutos não vai poder mudar nada na tua vida. Mas 30 minutos da palavra de Deus todos os dias, eu tenho uma certeza. Que daqui 3 meses você terminou o Novo Testamento.
E você não vai ser o mesmo homem ou a mesma mulher que começou. Todos os dias eu falo. E eu espero que as pessoas que costumam ouvir há mais tempo já começaram a fazer isso. E já tenham suas vidas transformadas, porque nós recebemos testemunhos de pessoas que estavam no fundo, que ninguém mais acreditava, que a família já não mais queria, que já estava com a vida totalmente destruída, e deram um espaço para Jesus e para a palavra. E hoje a gente vê essas pessoas com a vida totalmente mudada. Só que esse processo de conversão, ele é um processo longo. Daqui 3 meses você vai sentir que você é uma nova pessoa, mas vai perceber que tem um longo caminho pela frente. E o caminhar nós vamos fazer até quando Jesus nos chamar. Então, nesse tempo nós vamos nos aperfeiçoando, sem nada que nos prende nessa vida. Se tiver que morrer, nós morreremos, de cabeça erguida, com alegria, porque nós sabemos as promessas de Deus e nós cremos nessas promessas. Nós não podemos estar apegados a nada desse mundo, mas devemos ajudar a todos a deixarem de ser essa terra vazia e sem forma, que elas possam ouvir Cristo dizendo que haja luz, que haja luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa entender a importância da palavra de Deus, da leitura da Bíblia todos os dias, que você possa se arrepender. Não tem como a gente passar por um processo de conversão sem arrependimento. O começo de tudo é o arrependimento, e através do arrependimento, na presença do Espírito Santo, nós sentirmos que nós somos perdoados por Deus, para que nós possamos fazer tudo diferente. Eu não preciso dizer para as pessoas, mas eu preciso me comportar da forma certa, que as pessoas vão acreditar. É o nosso testemunho quem ajuda as pessoas que não conhecem a luz a verem a luz, porque antes nós vivíamos como todos viviam, mas hoje nós vivemos como Cristo vive. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.